preciso que você confie em mim. Uma última vez. Fala, agentes secretos que gostam de arriscar a vida para salvar o mundo. Tudo bem com vocês? Espero que sim, porque hoje vamos falar aí, sim, do 8º filme da franquia Missão Impossível. O filme protagonizado por Tom Cruise, que tem aí uma tendência meio que suicida às vezes, né? Um cara bem radical aí e no seu auge da melhor idade, eu diria. E o cara está insano. E a gente vê tudo isso no vídeo de hoje. Porque Ethan Hunt retorna aos cinemas na sua, talvez, última aparição. Mas enfim, vamos falar tudo isso após você deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Porque, meu, é um filme divisível, eu diria, porque você fica com sensações mistas e que tem aí um fator de... eu penso bem, ou essa aqui me incomoda, uns negócios meio estranhos no meio da trama dessa experiência. Mas enfim, vamos lá então para a nossa análise, resenha de Missão Impossível 8, o acerto final. Então, começando aí falando sobre do que se trata, né? Missão Impossível 8, Acerto Final. É uma sequência direta do filme anterior, Acerto de Contas, que é, né, a sequência direta dessa franquia. Que, parando para pensar, só tem basicamente, né, os filmes em sequência, não tem nenhum spin-off ou coisa do tipo, né? Bem interessante se a gente for parar para pensar nisso, né? Geralmente filmes de ação não tem spin-offs, pelo menos os mais clássicos, né? Porque John Wick vai vir com spin-off aí agora, mas enfim, não é esse o assunto, né? Vamos lá. Missão Impossível 8 traz aí um fechamento para a franquia, porque traz a continuação do filme anterior, onde uma IA, uma inteligência artificial conhecida como a Entidade, acaba, né, tendo alguns planos meio maléficos se a gente for colocar pro lado dos humanos, porque ela basicamente quer destruir a humanidade para tentar melhorar o mundo, que é basicamente o que a gente vive hoje em dia, né, é nessa questão, que é colocar, né, esses pensamentos para fora. E se a inteligência artificial achar melhor que os humanos não fazem tão bem assim pro planeta? E é basicamente por aí que vai, né, mais ou menos essa IA chamada a Entidade. E cabe então à equipe de Ethan Hunt tentar, né, dar um freio, ou controlar, ou destruir a Entidade. E o filme, como eu disse, é uma continuação do anterior, que traz toda essa bagagem, basicamente, para esse filme aqui. Mas se você não assistiu os anteriores, você não vai ficar perdido, porque eles explicam bem e pode ser aí um dos pontos que a gente vai comentar logo mais pra frente aí no vídeo. Então o Ethan Hunt vai precisar de alguns itens, né, que estão espalhados ou que estão praticamente impossíveis de recuperar, para conseguir, né, dar assim um início ou dar assim uma continuidade ao plano de destruir essa IA, junto com a sua equipe, que vem aí de alguns filmes anteriores, mas também conta com algumas figurinhas novas, né, dentro aqui da trama. Fora que eles também trazem outros personagens dentro da franquia, personagem até mesmo que apareceu pouco lá no começo, lá no primeiro filme em 1996. Trazendo aqui para dentro da trama, fazendo uma certa mesclagem, né, uma reciclagem, eu diria, da própria trama de Missão Impossível como um todo. E a gente vai falar mais sobre isso um pouco mais à frente também, beleza? O filme então entrega essa trama de que Ethan Hunt precisa salvar a humanidade novamente, mas agora de um risco global e nuclear, porque a Entidade basicamente quer destruir, né, muitos humanos, eu diria, quase todos, pelo menos, né? Mas enfim, essa é a trama base de Missão Impossível 8. Apesar de simples, consegue entregar coisas boas e interessantes. Então vamos comentar sobre isso. Pessoas inteligentes de todos os lados estão quase entrando em pânico. Qual é exatamente o seu plano? E como eu disse, a trama é simples e também pode ser algo interessante ao mesmo tempo que fica devendo, entende? Ela tem essa dualidade, sendo essa trama mais simples, onde o personagem Ethan Hunt, vivido pelo Tom Cruise, tem que impedir que essa IA tome o controle das ogivas, né, das bombas nucleares, mísseis nucleares, enfim, o que você preferir chamar aí, de todo o planeta, e assim colapsando basicamente, né, todo o mundo. Então vai ser aí um inverno nuclear, como a gente chama, fora a questão das bombas que vai matar basicamente todos os seres humanos na Terra por
explodir toda essa quantidade aí dentro do nosso pequeno planeta que sofre com a gente, né? Mas enfim, a entidade, ela pretende fazer isso e sobreviver ao mesmo tempo, para que ela reconstrua o mundo, né, aos seus olhos, basicamente. A entidade, né, essa IA, acabou tomando ali uma certa consciência no filme anterior, bem no começo do filme, se eu não me engano. Eu acho que é isso, faz um tempo já, né, mas enfim. E que ela estava entranhada dentro da franquia, que ela já havia sido mencionada anteriormente e vinha com essa lapidação, eu diria, até chegar nos dias de hoje, né, nesse último filme. Mas eu falo um pouquinho mais disso também na parte com spoilers, beleza? Então vamos se manter aqui, por enquanto, na trama. Ela é simples, mas ao mesmo tempo não é o brilho do filme, porque o brilho realmente são as cenas de ação que são insanas. Meus amigos, Tom Cruise é maluco. Maluco. Ele tá fazendo umas coisas assim, absurdas. Absurda. O cara realmente não vai ter outro ator que vai fazer coisas parecidas, eu acho, beleza? Hoje em dia, com o CGI, né, fica cada vez mais difícil dos atores se porem nesse risco. E Tom Cruise acaba, né, que foge um pouco dessa onda aí do CGI e dos dublês, há muito tempo, na verdade. Então, ele mesmo faz as próprias cenas de ação, o que fica sempre nessa parada do que ele vai fazer num próximo filme, entende? Então ele foi pro fundo do mar nesse, ele teve ali cenas de ações insanas, né, no ar, que realmente é a cena de ação do filme. No filme anterior ele pulou de um penhasco em uma moto, então tem várias cenas que o cara realmente se supera. E o grande chamariz mesmo são essas cenas grandiosas, fora também as cenas de ação, que são muito interessantes, né? A brigação, o tiroteio, a porradaria, então muitas coisas aí que incorporam Missão Impossível. E nem sempre a trama é o ponto alto, e aqui é bem fraco, na verdade. Talvez o ponto mais fraco. Por quê? A trama, ela traz algumas coisas estranhas, sabe? Ela traz aí esse aspecto simples, mas também traz muitos clichês da própria franquia e de filmes de ação. Fora que também, né, traz aí muitas autorreferências e, assim, é muita coisa, sabe? Algo que te incomoda em alguns aspectos por ser mencionadas muitas vezes. Muitas cenas aí em que, não, ó, porque essa ameaça é gigante. Aí passa um tempinho, de novo, vem assim o mesmo reforço. Não, porque essa aqui vai exterminar o planeta. Aí passa mais um tempinho, não, porque vai destruir tudo, vai acabar com a humanidade. E certos núcleos, principalmente a da presidente ali, só ficam reforçando essa mesma questão. Não apresentam nada a mais para que englobe, né, esse roteiro. Apresentar uma outra nação ou uma discussão entre as nações, né, que são 8 nações, como eles colocam aqui no filme, só aparece a parte dos Estados Unidos, o que eu acho que ficaria um pouco mais crível, ou incorporaria mais dentro da trama, trazer algumas outras, né, representações desses outros países. Só mencionam os países, põe a bandeira ali, coisa e tal, mas você não sente esse terror das outras nações em que essa inteligência artificial está tomando controle das ogivas nucleares. Olha que coisa, tipo, insana. E isso poderia ser muito melhor aproveitado, sabe? Então, eles acabam pecando nesse aspecto principal da emergência, da urgência ou do pânico das pessoas ao perderem o controle das ogivas nucleares para algo que não pode ser controlado. E isso leva às conveniências do filme, porque surge, né, como uma criação de um personagem tal, que dentro da franquia faz sentido, mas é algo que só o roteiro entregar isso de bandeja, não ter nada, nenhum contexto, só surge esse elemento na tela. Ah, e olha, eu vou tentar amarrar a franquia inteira, porque lembra aquele submarino que a gente, né, destruiu lá? Lembra? Lá no 6º filme? Então, lá tem uma parada que amarra nessa trama aqui. Ah, lembra aquele negócio que aconteceu lá no 1º filme? Então, esse personagem aqui tem essa informação. Então essas conveniências para amarrar o roteiro são interessantes, mas ao mesmo tempo são, sabe... E assim, não me leve a mal, eu não estou criticando esse tipo de coisa dentro do filme, mas como eles apresentaram isso, né? Que foi muito jogado, muito aquém, muito conveniente das coisas só simplesmente acontecerem. E aí o filme é basicamente um grande retcon e também um grande, sei lá, tributo à franquia, que não é uma coisa ruim.
Mas levar, por exemplo, eu diria uns 40 minutos para fazer as autorreferências ao filme, com cenas, inclusive, de filmes antigos e, claro, trazer ali, não, ó, você lembra aquela parada que aconteceu, que você fez tal coisa? Aí não fica só na menção, sabe? Eles têm que mostrar isso na tela. E aí você fica, pô, poderia deixar isso aí pra gente descobrir, ou pra gente querer ir atrás para descobrir, para assistir mais os outros filmes, né, os filmes anteriores. Algo que, por exemplo, Premonição, né, o último filme da Premonição, fez muito bem. Inclusive, os outros filmes de Premonição ficaram no top 10 de filmes mais assistidos, né, dentro do catálogo do streaming, que ele está disponível na Max. Então, isso atrairia talvez mais fãs para tentar ver essas outras referências dentro dos outros filmes, porque você vai assistir o 8º filme querendo saber um pouco mais ou, né, ver essas questões que foram apresentadas dentro da trama que foram envolvidas nas anteriores. Então a própria IA, que foi apresentada lá em Protocolo Fantasma em 2011, né, vem sofrendo ali algumas alterações e ela foi mencionada lá no filme, né, de 2011, por exemplo, o 6º filme, se eu não me engano, da franquia, e foi sendo construída. Então isso é bem legal. Agora, só jogar uma informação na tela acaba ficando meio estranho. Isso não é ruim, mas como eles querem fazer isso que acaba sendo estranho, sabe? Então, essa construção da IA, desde o Protocolo Fantasma, passou ali por Fallout, né? Efeito Fallout, tem toda uma trama no acerto de contas, quando ela se torna a grande vilã da franquia inteira, e é basicamente isso que é esse 8º filme, né? O fechamento para a franquia, uma vilã que realmente faria sentido, né, dentro da franquia, sendo a principal e sendo, né, a grande vilã dessa saga do Ethan Hunt, fez muito sentido. Então isso foi construído através, né, dos filmes. E esse filme sendo esse retcon, só pegando imagens e coisas do tipo e te mostrando assim as referências na tua cara, eu acho que acabou afetando aí, tanto no tempo do filme, que eu achei bem grande, principalmente por cenas que vão te enxugando ali, tipo, de novo mostrando essa parte da urgência, tentando te, sabe, colocar no centro de urgência, mas em alguns momentos tá lá 15 segundos pra bagaça explodir e os caras debatendo, conversando, mas pô, falta 15 segundos pra parada. Não é melhor o cara fazer o que tem que fazer, né? Tem que ter uma enrolação. Mas por quê? Não, porque no momento que ele cortar a parada vai explodir. Eu achei meio pobre esses tipos de coisas, essas facilitações do roteiro, não acreditando nesse senso de urgência que eles estão querendo te mostrar e também, né, te desafiando aí em vários aspectos da sua própria inteligência, te mostrando novamente a mesma coisa. Não, mas tem que ser rápido, tem que ser urgente, mas eles não têm essa urgência e o filme fica alongando em algumas cenas, alongando, principalmente no começo do filme. É 1 hora e 20, se eu não me engano, que a parada acontece assim que você fica, gente, e aí? A primeira meia hora é praticamente um tributo e um relembre o último episódio, basicamente, que, beleza, se eu não assistir os outros filmes, eu talvez perca alguma coisa ou outra, mas, pô, tá no 8º filme, com certeza eu perderia alguma coisa, então eu vou ter que ir atrás de entender algumas coisas se eu quiser, claramente. Agora, só mostrar isso acaba cansando, né, dentro da trama. Você fazer as referências para os fãs pescarem, principalmente, né? Para os fãs entenderem, não, essa parte aqui, eu acho que está falando dessa parada aqui. Eu acho que ficaria mais interessante dentro do roteiro. Eu acho que o roteiro acabou me pegando muito nesse aspecto, beleza? O filme acaba sendo esse retcon e uma autorreferência, um tributo à franquia e demora muito para engrenar. Mas quando engrena, e aí que vem a parte boa do filme. Por quê? A partir desse momento que eles deixam essa parte da retcon, né, da autorreferência do filme, da franquia, mais de lado e foca na trama desse filme, as coisas começam a ficar mais interessantes e você fica realmente interessado. Só que isso acaba demorando um pouco, sabe? Sei lá, foi uns 40 minutos que eles deveriam ter enxugado dessas coisas aí dentro do filme para o filme se encaixar ali, sei lá, 2 horas, talvez ali, né, fazendo algumas referências como eles querem mesmo, 2 horas e 10,
mas 2 horas e 40 de filme, eu acho que se arrastou muito. Se eu não me engano, eu acho que é 2 horas e 40, né? Se não mais. Então é algo que peca, porque você fica tipo, pô, de novo, ele tá falando a mesma coisa da urgência aí, mas não adianta a parada, sabe? E aí fica estranho. E aí as coisas começam a andar de fato quando eles deixam isso um pouco mais de lado, focando na trama desse filme. O que pra mim é bem primoroso, principalmente no final, que é aquele final que a gente meio que já sabe mais ou menos o que vai acontecer, mas quando acontece é satisfatório. E como acontece, também é satisfatório. Então não tenta fazer uma trama absurda pro final do filme, entrega o que os fãs precisam, entrega o que a franquia precisa e é legal, sabe? Não é algo tipo, não, eles foram pra esse lado aqui. É um pouco clichê? Mas é o que a franquia precisava, entende? São 8 filmes que a gente tá esperando isso basicamente. Eu não sou um fã assíduo de carteirinha roxa, não, porque eu fui em todos no cinema, não. Mas ainda assim, eu gosto da franquia e como ela apresenta as coisas. Pelo menos de vez em quando, né? Esse filme aqui eu falo pra vocês que, por exemplo, tem esse problema do roteiro em vários aspectos, mas ele entrega certas coisas muito bem, né? Como eu disse aí, várias cenas de ações, o roteiro, os personagens acabam se dando bem. O roteiro escorrega algumas vezes, mas ainda assim, beleza, você passa o pano, te tira, pelo menos me tirou, né? Um pouco das experiências que, pô, isso aqui foi meio conveniente. E eu não tô nem dizendo das coisas tipo, ah não, isso aqui é meio mentira. Não, não é isso, porque você tá assistindo um filme de Missão Impossível. Mas as coisas serem convenientes é o que acaba me pegando, sabe? Tipo, ah não, porque isso aqui, ó, surgiu. Olha aí, o cara criou e me deu. Quando? Quando que ele criou isso aí? Não, ele era muito inteligente e criou. É só isso, beleza? Então eu achei meio esquisita essa parte aí. E bom, vamos lá falando de um geral mesmo do filme. Ele agrada muito bem, né, aos fãs da franquia, traz aí um público um pouco mais novo, para que sirva, né, de essas cenas aí que eles colocaram dos outros filmes, faz um tributo à franquia, né, Missão Impossível, faz aí autorreferências, traz tramas interessantes para dentro dessa aqui, amarrando com todos os outros filmes da franquia, que levam a essa grande vilã, que é a IA, que conversa muito bem com a atualidade de hoje em dia, né, nessa discussão do que a IA ou para onde a IA vai, mas eu acho que eles faltaram um pouco ali na parte política da coisa, que eles poderiam ser um pouco mais agressivos nessa parte, né, ao invés de fazer essas cenas que eu mencionei. Não são ruins, mas eu acho que ficou desnecessário para o todo, para o fechamento desse filme específico, entende? Não da franquia em si, Missão Impossível. Isso aqui talvez seria, sei lá, uma versão de diretor, entende? Eu acho que a trama deveria ter ido para um caminho um pouco mais agressivo nessa parte política aí, que era mais interessante, principalmente pelo que a gente viu no anterior. E com certeza, na minha opinião, ele não é melhor do que o anterior, não é melhor do que, sei lá, os 4 anteriores, eu diria. Ele peca bastante nesses aspectos, né? O filme anterior, pra mim, seria uma nota 9, sei lá. E esse aqui, na minha opinião, sei lá, uma nota 7, vai, uma nota 7. Porque você acaba se divertindo, você fica preso na trama, passa de ano. Mas basicamente é isso, sabe? Mediano, passa de ano. E talvez aí tenha sofrido por conta da greve dos roteiristas que teve pós-pandemia, teve problemas nas filmagens, teve alguns problemas nas gravações, então algumas coisas podem ter levado a isso. Problemas de orçamento, que o estúdio deu uma enxugada ali nos orçamentos, mas isso poderia ser melhor aproveitado, como eu disse, no próprio roteiro. Então a gente fica nessa, né? Poderia ser melhor, mas não foi. Então, pra mim, é uma nota 7 para o último filme lançado agora, né? De Missão Impossível, o Missão Impossível 8, o acerto final. A sua equipe foi traída, Ethan. Seus segredos todos comprometidos. E bom, esse então foi a minha resenha, análise aqui, uma conversa sobre Missão Impossível. Talvez eu faça aí um vídeo sobre a ordem cronológica de Missão Impossível, que é interessante, apesar de ser fácil de entender, porque estão todos numerados basicamente, mas ainda assim contar a história de um jeito um pouco mais simples, mais resumida, seja interessante, né? Eu gosto bastante desse tipo de vídeo. Se você gosta também, deixa aí nos comentários. Outro que a gente pode também fazer de premonição,
E logo mais eu vou fazer de Predador. Esse aí eu tô bem interessado, beleza? Então deixa aí nos comentários qual desses você quer. Se você quer só o de Missão Impossível, se você quer todos, deixa aí pra gente que a gente tenta fazer aí. Demora um pouco mais porque eu tenho que reassistir todos os filmes, então são 8 só de Missão Impossível. Então demora um pouco mais, mas ainda assim dá pra fazer, sabe? Mas demora pra produzir, beleza? Fique com isso em mente. Então não vou avaliar e dar uma nota para os outros filmes da franquia, até mesmo pra gente fazer essa ordem cronológica, ou até mesmo porque eu não assisti, né, recentemente os outros filmes. Então eu não sei se isso me afetaria na nota assistindo hoje em dia. Sei lá, o 2 e o 3 ser uma nota aí um pouco menor, na minha opinião, né? Um 6 ali, 5 talvez. Então eu não sei como que isso afetaria, por isso eu não vou dar a minha nota para os outros filmes da franquia, beleza? Então deixa aí nos comentários qual é, sei lá, a sua ordem preferida de Missão Impossível, que você gostou desse filme, se pretende assistir no cinema. Diria que é um filme de assistir no cinema, porque tem cenas grandiosas e visualmente incríveis, né? Principalmente a do avião, misericórdia, que cena insana, e o Tom Cruise é maluco. Mas enfim, deixa aí nos comentários, beleza? Então agora sim, vou deixar aqui algumas outras recomendações, como a nossa playlist de resenhas, a nossa playlist aqui de filmes de 2025 e claro, agora eu vou ficando por aqui. Um abraço e fui! Bala.